Olá, tudo bem? Gilvair aqui quem vos fala e esse é mais um vídeo da nossa série 365 maneiras de melhorar a sua saúde. Eu sei que talvez eu possa estar com uma carinha de sono e de fato eu estava mesmo porque eu estava fazendo a minha siesta ou sesta como nós conhecemos aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu falar sobre a sesta, mas eu vou te ensinar a fazer exatamente o que eu faço depois do almoço. E talvez você não saiba, a sesta nada mais é do que uma forma de você descansar, recuperar a sua energia e dar uma pausa no meio do seu dia. E de onde surgiu então a sesta ou a siesta? A siesta começou então na Espanha, exatamente porque o costume dos espanhóis era fazer 2 tempos na sua forma de trabalho. Então eles trabalhavam geralmente por volta ali das 9 às 14 horas, dava um intervalo de 2 horas, das 14 até as 16 horas, e depois das 16 horas eles iam geralmente até as 19, ou alguns casos até as 20 horas. Por que é importante então fazer essa pausa? Porque você tem diversos benefícios em razão disso. Talvez você não saiba, mas a maior parte da nossa energia ela é gasta exatamente na digestão então do nosso alimento. Ou seja, quanto menos você comer, nesse caso menos é mais, porque quanto menos você comer, mais você então vai ter energia para gastar com as suas atividades. E é exatamente por isso que os espanhóis adotaram então esses costumes. E inclusive, aqui nós temos bem próximo de nós, nossos hermanos, né? Na Argentina, no Uruguai, Chile, alguns desses países vizinhos aos nossos também têm esse costume, né? Só que o horário é um pouquinho diferente. A razão é exatamente essa, para ser um pouco mais produtivo. E uma vez que nós gastamos a maior parte da nossa energia vital, que é a energia que nós vamos precisar para viver toda a nossa vida na digestão, quando você faz uma pausa para que o corpo trabalhe em função exclusivamente disso, você então diminui então o gasto dessa energia vital. Olha só que interessante. Além disso, você vai ter muito mais produtividade na parte da tarde, vai ter mais clareza mental, vai facilitar então a sua digestão, porque quando você para e faz um descanso, o ideal não é das 2 horas, tá? Igual os espanhóis, deixa eu deixar bem claro para você. É de 15 até 40 minutos em algumas pessoas. 40 minutos é o máximo, por quê? Porque se você tiver deficiência na digestão do seu alimento, ou se você tiver uma deficiência na acidez do seu estômago, o seu sistema digestivo não estiver funcionando como deveria, você pode então fermentar então o alimento. E se fermentar, estraga todo o processo digestivo, o alimento não vai ser aproveitado quando de fato deveria. Então não deve passar de 40 minutos. Então de 15 até 40 minutinhos tá bom para você. Eu geralmente faço de 15 a 20 minutinhos. Como o meu corpo já está mais ou menos acostumado, ele já sabe mais ou menos a hora que eu tenho que acordar. Agora, caso você não tenha ainda esse costume, você pode colocar então um despertador para você despertar. E saiba que você não vai ficar sonolento, daquele jeito que geralmente a gente fica quando a gente não dorme direito. Não é assim que funciona, o benefício é muito maior. Por quê? Quando nós terminamos de comer, nós podemos então fazer uma leve caminhada também, isso vai ajudar. Mas se você logo em seguida deita-se, principalmente do lado esquerdo, que é exatamente onde tem a nossa curva do nosso estômago, e você então descansa, o que vai acontecer é que toda a energia então que deve ser gasta então para digerir o alimento, ela concentra-se ali no estômago. Então se você estiver fazendo atividades também, voltar a trabalhar, voltar a raciocinar, voltar a ler ou fazer qualquer outra atividade, você não vai conseguir ser produtivo, vai ficar meio sonolento, não vai conseguir reter toda aquela informação que de fato você precisa. Por quê? Porque está competindo essa energia que você está gastando com a energia então do seu estômago. Então se você descansa, fecha ali os seus olhinhos ou na rede, como geralmente eu faço, onde eu deixo todo o meu sangue concentrar-se ali no estômago, você vai permitir então que a energia concentre-se ali. E aí o corpo vai dar aquele tranco, né, ali no estômago para poder então acelerar então a digestão do alimento, e aí depois você pode então acordar e fazer como também eu faço. Aí sim eu faço uma leve caminhadinha de 10, no máximo 12 minutinhos, nada de acelerado, só aquela caminhadinha de leve mesmo, para que o intestino agora volte então a fazer os movimentos naturais dele peristálticos, né? E aí o que acontece é que você vai facilitar então a digestão e você vai conseguir adquirir todos esses benefícios. Inclusive não vai sobrecarregar a sua memória, não vai sobrecarregar então o seu coração, você vai ter muito mais energia e oxigenação no seu cérebro e você não vai ficar sonolento, né? Como geralmente acontece.
Fica tranquilo que não vai atrapalhar então o caso da sua insônia se você tem dificuldade de dormir, muito pelo contrário, vai aumentar também o seu estágio de vigília. Agora você então tem a missão de dar um joinha nesse vídeo e compartilhar então com seus amigos, porque também um dos benefícios em função da sesta é diminuir o nível de cortisol. Exatamente, porque nós temos aquele pico para começar as nossas atividades durante o dia, só que se nós descansamos quando nós estamos dormindo, o que acontece agora é que a melatonina então é excretada. Então você dá uma pausa ali no cortisol e diminui também o estresse. Manda para seus amigos estressados também, já dá um joinha no vídeo e comenta aqui se você já conhecia ou se você já tem a prática de fazer a sesta ao longo do seu dia a dia, tá bem? Você pode fazer todos os dias sem nenhum problema. Só não beba líquido antes então junto com a refeição e nem depois, senão quando você for fazer a sesta aí o efeito vai ser totalmente contrário, tá bem? Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau!